Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E você é muito bem-vindo a essa escola dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje nós iniciamos o segundo trimestre de nossas lições. E hoje nós entramos no livro de Mateus. E para iniciarmos, vamos orar, pedindo a proteção do Senhor sobre as nossas vidas, que Ele venha abrir os nossos corações e as nossas mentes para compreendermos a vontade dEle em nossas vidas. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor, podermos estar aqui mais uma vez para podermos, ó Deus, te adorar, te exaltar, contar de todas as suas maravilhas. Muito obrigado, ó Deus, pois o Senhor enviou o teu Filho, único e verdadeiro, para vir até nós, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos que teu Espírito Santo venha, Senhor, agir em nossos corações, agir em nossas mentes, para que possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja me usando também para transmitir esse estudo a todos, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, como eu falei, hoje nós iniciamos o estudo sobre o livro de Mateus. Durante todo esse trimestre, nós estudaremos sobre Mateus. E o título da nossa lição de hoje é O Cumprimento da Promessa de Deus. E o nosso estudo é baseado em Mateus, capítulos 1 e capítulo 2. E os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, compreender que Jesus é o Messias e a profecia judaica narrada no Antigo Testamento foi cumprida. Compreender a importância da genealogia para a cultura judaica. E o nosso texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Neste trimestre, nossas atenções se voltam para o Evangelho de Mateus, que tem como propósito provar que Jesus é o Messias, o Rei Eterno, sendo que o autor escreveu o livro especialmente para judeus. Mas quem era Mateus? Mateus era um judeu, coletor de impostos, que também era chamado de publicano, que mais tarde se torna um dos discípulos de Jesus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, por causa da ênfase que dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Não custa lembrar que o Antigo Testamento fecha suas cortinas cerca de 400 anos antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, estando Israel debaixo do domínio do Império Medo-Persa. O período entre o Antigo e o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico. Qual a importância então do Evangelho de Mateus para nós? Podemos afirmar que é mais completo e sistemático registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte e a ressurreição do Senhor, do Salvador Jesus Cristo, o Messias. Saiba que o Evangelho de Mateus é citado mais do que qualquer outro evangelho. O que reforça nosso estudo é saber que Mateus
foi testemunha ocular e auditiva do conteúdo que registrou em sua obra. Mateus, ou então Levi, foi o autor do livro que estamos estudando agora. Inicialmente, Mateus era conhecido como Levi, filho de Alfeu. Depois que começou a seguir Jesus, ele recebeu o nome de Mateus, que significa dádiva de Deus. Como dissemos, Mateus era coletor de impostos e deixou tudo para seguir a Jesus. Um publicano, era um colaboracionista de Roma e era odiado por seus patrícios, os judeus. Inclusive, lhe era negado a participação nas sinagogas. Mateus foca sua mensagem para os judeus, como já dito, principalmente para os crentes de Antioquia da Síria. Mas o que ele quer provar é o seguinte, que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Mateus, como nenhum outro evangelista, mostra a estreita conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus destaca a realeza de Cristo e não sem razão é conhecido como Evangelho do Reino. Aliás, sobressai no texto bíblico a menção do título Filho de Davi. No Evangelho de Mateus, constatamos de forma clara o significado do reino, o caráter do reino, a vinda do reino, as demandas do reino, a expansão do reino, os inimigos do reino e a relação entre reino e igreja. Mateus também é um evangelho didático. Por quê? Porque ele apresenta vários discursos de Jesus, intercalado com ensinamentos, com obras e discursos com milagres. Afirma-se que Mateus descreve Jesus como um homem de ação e um mestre. No Evangelho de Mateus também se destaca a segunda vinda de Cristo com a doutrina das últimas coisas, o famoso sermão escatológico ou sermão do fim dos tempos. Mateus também enfatiza a universalidade das boas obras, das boas novas do Evangelho, pois o Evangelho do Reino é destinado a judeus e gentios. No livro nós vamos encontrar também os embates de Jesus com os religiosos de Israel, tais como os herodianos, os zelotes, os essênios, os saduceus e os fariseus. O Evangelho de Mateus começa com a árvore genealógica de Jesus, ou seja, a genealogia de Jesus. Os judeus davam grande importância à genealogia e Mateus se aproveita disto para iniciar o seu evangelho. Então, meus queridos, você já teve curiosidade de fazer a sua árvore genealógica ou então saber um pouco mais daquelas pessoas que vieram antes de você, na sua família? De onde eles vieram? O que eles eram? Você já teve essa curiosidade? Se sim, em quantas gerações você já conseguiu? É interessante a gente realizar isso, fazer essa nossa árvore genealógica. Muitas das vezes é um pouco difícil, mas a gente vai descobrir tantas coisas ao respeito nosso e de nossa família. Voltando para o nosso estudo sobre Mateus. A ideia central do autor do livro é usar o método preferido pelos judeus para provar que Jesus Cristo não é uma figura isolada nem um inovador, mas alguém prometido por Deus em abundantes profecias. Mateus apresenta a linhagem humana de Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículos de 1
a 17. E o que nós temos aí nesse texto? Do versículo 2 até o versículo 6, ele mostra a genealogia de Abraão até Davi. Do versículo 6 até o versículo 11, ele mostra de Davi até o exílio da Babilônia. E do versículo 12 até o versículo 16, mostra do exílio da Babilônia até José, marido de Maria, destacando 14 gerações de cada vez. Mateus prova que Jesus veio de uma linhagem real. É apresentada como rei messiânico, filho da casa real de Davi, o leão da tribo de Judá. A preocupação de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias, descendente direto da casa real de Davi e da posteridade de Abraão. O Messias viria dos lombos do maior rei do Antigo Testamento, fruto da semente e da linhagem de Davi. Na genealogia de Jesus Cristo, o que fica latente para todos nós é: Deus cumpre a sua palavra. É interessante observar na genealogia de Jesus pessoas más que fazem parte da família do Salvador. Elencamos mulheres na genealogia de Jesus Cristo em cuja vida há marcas reprováveis. Por exemplo, Tamar coabitou com seu próprio sogro, Judá. Raabe era prostituta em Jericó. Ruth era moabita. Batseba, mãe de Salomão, adulterou com Davi. Qual a lição então que podemos tirar desta relação? É que Deus se identifica com os pecadores a quem veio salvar. Na genealogia de Cristo, há também aqueles em cuja vida existe a marca da mentira. Não se esqueçam de Abraão, Isaque e Jacó. Eles tiveram momentos de fraqueza. Na genealogia de Jesus também figuram homens violentos. Por exemplo, Roboão governou Judá com truculência. O rei Acaz queimou seus filhos, perseguiu seu próprio povo e cerrou ao meio o profeta Isaías. Manassés foi muito violento, pois encheu de sangue Jerusalém. Com certeza. Eu não queria ter uma família assim se eu pudesse escolher. Eu creio que você também não escolheria uma família desse jeito. Jamais escolheria estes homens e mulheres para fazerem parte da sua vida, da sua família. A genealogia de Jesus aponta-nos também para a infinita misericórdia de Deus. Encontramos ainda na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de idolatria. Salomão, por causa de suas muitas mulheres, sucumbiu à idolatria. Roboão fez um bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acaz fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. Porém, tudo isto é suplantado pela graça de Deus, que é maior do que o nosso pecar. Algumas considerações sobre o nascimento virginal de Jesus merecem destaque nesta lição. Não resta a menor dúvida de que o nascimento de Jesus trouxe medo para José e Maria. Como ressaltado pelo texto bíblico, Maria estava noiva de José e o noivado era um compromisso mais solene que existia. Imagine Maria, uma jovem ali, receber a notícia que ia ficar grávida, sem ter mesmo coabitado com seu marido José. Imagine qual foi a reação de José quando o anjo veio até ele
e falou para que ele não temesse nem abandonasse Maria, porque ela estava grávida do Espírito Santo e daria à luz ao Salvador. Então imagina tudo isso. E o nascimento de Jesus, a notícia do nascimento de Jesus, de Cristo, chega nesse intervalo do noivado à consumação do casamento. O anjo Gabriel visita Maria em Nazaré e ela recebe o comunicado de que será mãe do Salvador, bem como desceria sobre ela a sombra do Altíssimo pela ação soberana do Espírito Santo. Neste momento, o anjo apareceu para Maria, mas não para José. Posteriormente, José recebe a comunicação do anjo, já que até então ele devia estar com a mente embaralhada e não entendendo nada. A chamada para José é no sentido de que não deveria rejeitar o filho de Maria e nem a própria Maria, mas deveria aceitá-la como bem-aventurada entre as mulheres. O nome Jesus seria dado por José, já que era legalmente o pai, e essa escolha competia ao genitor. O seu nome já descrevia sua missão. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Jeová é a salvação. José nos dá exemplo de que não protela e nem questiona a ordem dada pelo anjo. Uma coisa precisa ser dita: o nascimento de Jesus foi planejado na eternidade. E tem mais: Jesus é o personagem mais paradoxal da história. Jesus, ele é o mais amado e o mais odiado da história. Jesus é amado e odiado. Por quê? Porque ele não está morto, ele está vivo, ele reina. Os homens não amam nem odeiam perpetuamente aqueles que estão mortos. Jesus, ele nasceu nos dias do rei Herodes e este acontecimento trouxe pânico para o rei, mexeu com sua curiosidade, aguçou sua sagacidade, já que ele queria informações sobre o nascimento de Jesus e também apresentou sua estratégia sutil, pois pensava estar ele no controle da situação para dirigir os magos na missão e depois receber o relatório do local correto onde estava o bebê, o infante Jesus. Herodes também mostrou sua dissimulação, pois desejava encobrir sua crueldade com um manto de piedade, já que afirmara que também queria adorar o menino Jesus. Como alguém já afirmou, a hipocrisia é o abismo entre o que se fala e o que se sente. Havia palavras doces nos lábios de Herodes, porém a crueldade estava em seu coração. Herodes também demonstrou toda a sua crueldade, já que intentava matar o pequeno Jesus. Com o nascimento de Jesus, também sobressai a fúria do rei, já que não conseguiu seu intento, de tal forma que se enfureceu e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores que tivessem 2 anos para baixo. Contudo, os inimigos de Cristo morrem, viram pó e caem no esquecimento. Tal não foi diferente com Herodes, que morreu, porém Cristo vive para sempre, pois permanece vivo, vitorioso e imperturbável. Aleluias! Então, qual foi a recepção dada a Jesus quando chegou ao mundo comum de nós? Os magos nos dão a lição de rendição e adoração.
Interessante pontuar que os magos eram gentios, sendo sacerdotes persas. Eles vieram do Oriente até Jerusalém e não mediram esforços para ver a Jesus. Eles perseveraram em buscar a Jesus. Eles se alegraram imensamente quando encontraram o Salvador do mundo. E muitas das vezes nós temos uma ideia errada, nós aprendemos de forma errada. Aí vem a pergunta: quantos eram os reis magos? Primeiro, nenhum. Não eram reis magos. O que eram? Eram magos. Magos vindos do Oriente. Ah, eram 3 magos? A Bíblia também não relata. As pessoas acham que eram 3 magos, devido aos presentes que foram dados a Jesus. Mas quantos eram? Ninguém sabe. Existem outras histórias que falam que eram 4, que um sempre ficava para trás, sempre chegava atrasado. Mas isso não importa. O importante aí é o nascimento de Jesus. E esses magos, eles adoraram a Jesus com humildade. Eles presentearam com Jesus com ouro, incenso e mirra. Eles levaram tesouros para Jesus, num claro reconhecimento de que ele era o Messias. Ouro, ele representa o presente para um rei. Incenso é o presente para a divindade. E a mirra é o presente para quem está destinado a morrer. Olha que interessante. Os magos, gentios que eram, reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus que encarnou e aquele que estava destinado a morrer a amarga morte de cruz. Até mesmo no berço de Jesus, as dádivas predisseram que ele haveria de ser o verdadeiro rei, o perfeito sumo sacerdote e, no final, o supremo Salvador. Depois do encontro com Cristo, os magos mudaram de atitude, pois procuraram viver dentro da orientação de Deus e regressaram ao seu país por outro caminho. Isto nos sinaliza para 2 ensinamentos. Aqueles que encontram com Cristo vivem em obediência às orientações divinas, e quem tem um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos, já que há uma mudança de mente, de coração, de vida e de rota. Finalizando nossa primeira lição do 2º trimestre, nós vamos apreciar a fuga de José, Maria e o neném Jesus para o Egito. O que encontramos neste momento é a prudência e a providência de Deus. A fuga para o Egito era para cumprir as promessas descritas, para cumprir a promessa descrita em Oséias 11:1, pois o cumprimento das Escrituras é sempre a efetivação do plano da salvação. A expressão "do Egito chamei o meu filho" nos mostra que o Messias é a personificação do verdadeiro Israel antigo e que ele era um segundo Moisés, muito maior que o primeiro. A matança dos inocentes também se vinculava à promessa no Antigo Testamento e não estava fora do controle de Deus, pois tudo fazia parte do plano redentor do eterno Deus. Dentro da prudência e providência estava o retorno da família de volta para a Galileia. José foi habitar com Maria e Jesus na cidade de Nazaré, também para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Interessante que a palavra renovo ou broto no hebraico é Nézer. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Jesus, como Nazareno,
é o broto de Jessé, sobre qual Isaías falou, do qual Isaías falou, Nazareno, aponta tanto para a exaltação do Messias, pois ele seria de linhagem real, ou seja, o broto de Jessé, filho de Davi, quanto como para a sua humilhação. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías 11, 1. O Senhor conduziu tudo para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento. Nem sempre sabemos onde Deus está nos levando, mas podemos ter a certeza de que Ele estará conosco e que seus planos são para o nosso bem. Ó Pai amoroso, nos ajuda, Senhor, a orar com Jesus. Seja feita a tua vontade e então seguir para onde tu me levares. Amém. Então, oremos, meus queridos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, ó Pai, pois o Senhor enviaste o teu Filho até nós, Senhor. Ele nasceu humilde, ele nasceu pobre, mas já nasceu rei. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por este tão grandioso amor que o Senhor tem cumprido, ó Deus. O Senhor tem cumprido as tuas promessas. O Senhor tem cumprido as profecias, ó Deus. Muito obrigado por teu precioso amor que tem encoberto em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que se há alguma pessoa que ainda não aceitou, ó Deus, a tua salvação, não aceitou, ó Deus, andar nos teus caminhos, que o Senhor toque no coração dessas pessoas e que elas possam fazer um compromisso com o Senhor e assim andar conforme o Senhor quer, ó Pai, andar por caminhos certos, esquecer tudo que já passou, não importa se na sua genealogia teve pessoas ruins. O Senhor, ó Deus, nos dá uma nova vida, um novo caminho. E que o Senhor faça isso na vida dessas pessoas, ó Deus, que hoje estão fazendo um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue conosco, nos guardando deste mal que tem assolado o mundo, Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa que está enferma, esteja também com cada um dos profissionais que estão na linha de frente. Ó Senhor, sustenta os familiares que estão com algum parente, ó Pai, doente, internado, entubado. Senhor, sê com cada família, ó Deus, que está enlutada. Senhor, estenda tuas mãos para aquelas pessoas mais necessitadas que têm passado até mesmo fome. Senhor, estenda tuas mãos sobre cada um, ó Pai, e traga, ó Deus, e venha trazer cura, venha suprir todas as necessidades. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue conosco, ó Deus, nos dê, Senhor, o desejo de estarmos mais perto de Ti, sempre Te louvando, Te adorando e Te exaltando. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus queridos, estamos encerrando a nossa primeira lição desse trimestre, desse segundo trimestre de 2021. E hoje à noite nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, de forma presencial e também de forma online, a partir das 19 horas e 27 minutos. Nós iniciamos a transmissão, iniciamos ali com a contagem regressiva, para poder dar tempo de você se organizar, está tudo organizadinho para você dedicar aquele momento para adorar ao Senhor. E se você é aqui de nossa cidade, de Itaberaí, e pode estar conosco, é muito bem-vindo. Venha nos fazer uma visita, venha participar conosco deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, meus queridos, com a graça de Deus, na próxima semana,
teremos a nossa segunda lição sobre o livro de Mateus. E eu me despeço de vocês, clamando ao Senhor que dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados dele e da proteção dele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.